Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nós estamos aqui para mais um Conjectura, crendo nesse tempo de reabibliamento, crendo que Deus vai te abençoar poderosamente através desse papo. A gente está muito feliz e, como não te custa nada, é de graça, indolor, você se inscrever no canal, dar o like no vídeo e já se preparar para deixar seu comentário, já se preparar para compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. O Conjectura é uma proposta de reflexão, meditação, obviamente dividir testemunhos que vão inspirar você a fazer a obra de Deus e a fluir naquilo que Deus te chamou para fazer, aquilo que Deus nos convidou como igreja a fazermos. E hoje eu estou muito feliz, porque normalmente eu digo que eu estou com amigos, mas hoje eu estou com amigo, aquele amigo mesmo, amigo, sabe, de longas datas, né? Posso dizer dessa maneira. Eu estou aqui com o meu querido, o tio Ulisses, o cabeça, pastor Ulisses Ricardo. Como é que você tá, meu irmão? Pô, paz do Senhor, Felipe Vilela. Tamo junto aqui, vai ser maravilhoso. Tô muito feliz, Felipe Vilela. Muito feliz de estar aqui contigo, meu amigo, no Conjectura. Glória a Deus. Não, bonito, né, Ulisses? Conjectura, nós aprendemos rapaz, a falar difícil, né, Ulisses? Meu Deus do céu. Tô feliz demais, Felipe. Tô feliz demais de estar aqui contigo, meu amigo. E aqui em Goiânia, né? Goiânia. Glória a Deus por isso. Ulisses, se apresenta aí, Ulisses, um dos pastores do Ministério Mevan. Fala um pouco de você aí. Eu sou Ulisses Ricardo dos Santos, filho do Nilson, neto do seu Noca. Do falecido Noca. Faço parte do Ministério Mevan desde o início, né? Fazemos parte ali da fundação do Mevan. Sou irmão de sangue do apóstolo Luiz Hermínio. O Luiz Hermínio? Luiz Hermínio, o Mino. Pra mim é o Mino. Sou irmão do Luiz Hermínio, estamos ali desde... Irmão do Júnior, do Nilson Júnior. Estamos no Mevan desde o início, né, Felipe? Desde o início. Eu tive um encontro com Deus na infância, fomos criados dentro da igreja, mas depois nossa juventude foi fora. E quando o Luiz converteu, nós ficamos muito felizes, né? Disse, meu Deus, glória a Deus. Luiz Hermínio. Luiz dava trabalho demais, né? Muito trabalho. Podemos falar um pouquinho? Falaremos aqui segredos secretos ocultos da vida de Luiz Hermínio. E sabe aquela família assim, que eu e Luiz, a gente se criou junto, temos 3 anos de diferença. Escondia a bolsa, né? Com medo, a gente... Isso vamos deixar mais pro final. A gente temos diferença de idade muito pouca, 3 anos de diferença. A gente ficou sem o pai em casa muito cedo. E a gente sempre teve uma relação muito boa, eu e o Luiz, muito boa mesmo, de amizade, de tudo, cara, de tudo, assim, foi tremendo. É linda a amizade de vocês. E o Luiz, a gente se perdeu na nossa adolescência, naquela transição de... O Luiz foi mais tarde um pouquinho, eu fui naquela transição de jovem ali, adolescente para jovem, e o Luiz, depois que a gente se envolveu com a droga, foi muito difícil, Felipe. Então, quando o Luiz converteu, cara, eu digo, meu Deus, glória a Deus, o Luiz tá crente agora, o Luiz vai melhorar. Só que eu não pensei que ele ia seguir carreira. Eu não imaginava que ele ia seguir carreira, cara. Então a gente foi acompanhando a projeção dele dentro da igreja. Ele é muito intenso. Ele é muito intenso no que faz. Aí as histórias, quem já ouviu o testemunho dele sabe, ele é muito. Então ele virou diácono, foi muito rápido. Ele virou presbítero. Então cada vez que ele ia ser ungido a diácono, a gente visitava a igreja. E a gente já tinha tido um encontro, a gente já conhecia o poder de Deus, a graça do Senhor. O seu Noca, o seu Noca, a gente foi criado. O falecido avô é presbiteriano. E eu, em 2015, eu tive uma experiência com Deus, de 85 a 87. Eu fiquei 2 anos dentro da igreja do Evangelho Quadrangular. Eu me batizei em 86, na Lagoa do Cassino, na Praia Brava, pelo pastor José Pérez, da igreja do Evangelho Quadrangular. Memória boa, hein? Memória boa. Eu tive esse encontro e depois a gente se afastou muito, se perdemos. E quando o Luiz converteu, como eu estava dizendo, e começou a criar o plano de carreira na igreja, eu digo assim, rapaz, uma hora vai estreitar pro meu lado. Aí o Luiz foi diácono, a gente ia lá no dia que o Luiz ia ser ungido diácono, tocado por Deus, voltava para casa já sentindo um pouquinho. Aí o Luiz foi presbítero, aí o Luiz foi pastor. Aí quando o Luiz abriu o Mevan, eu digo, meu Deus, agora eu tenho que ser pelo menos evangélico.
Eu digo, eu vou virar para evangélico. E o Mevan, como todos sabem, a história do Mevan, o Mevan começou grande, né, cara? O Mevan começou, o primeiro do culto do Mevan, tinha 1.800 pessoas. É porque o Luiz era, só para o pessoal se situar, né? O Luiz fazia um programa de rádio. Fazia muito programa conhecido. de TV. Ele fazia o Corredor de Fogo. Corredor de Depois Fogo. eu vou contar essa história mais pra frente, se der tempo. Vai ficar bravo com nós. Não, o Corredor de Fogo foi bênção. Eu digo uma história pessoal minha. Então, quando abri o Mevan, cara, o Luiz foi me visitar. Eu tinha um comércio de frutas ali na rua onde é o Mevan hoje. O Luiz foi me visitar, ele morava em Blumenau, estava naquela transição, de Deus tinha falado com ele que ele estava no tempo de voltar para Itajaí. E ele passou na frente de onde estava sendo construído, estava terminando o processo de construção, aonde é o Mevan hoje. Então ele sentou ali na frente, cara, e disse, vou fazer uma igreja aqui. Era algo impossível, inacreditável. Cara, em 3 meses a igreja estava inaugurando. Pô, lembrei do 01 agora. Foi tremendo. 01 é o Gladys. E daí, então, 3 dias antes do Mevan inaugurar, eu já tive um encontro naquele processo de construção, da pintura, de fazer o altar, eu tive um encontro com Deus. E também eu era comerciante, fiz conta, né? No dia da inauguração. 1.800 pessoas? 1.800 pessoas. Cada um ofertando X? Eu digo, meu, se só a metade ficar aqui com o Luiz Hermínio... Eu digo, se só a metade dizimar aqui 2 anos, meu irmão tá rico, eu não vou ficar fora dessa. Eu vim pra daí, só que, cara, Deus tem os seus meios, né? Deus tem os seus meios. E eu vim pra igreja realmente intenso também, Felipe. Eu vim intenso. Perdido. Eu vim intenso. Aquela coisa assim de vir pra igreja, de trabalhar. Aí ontem entra o Corredor de Fogo. Porque o Luiz ficou conhecido na cidade, porque no ministério que ele estava, ele fazia o Corredor de Fogo. Era muito tremendo, imagina, cara. As pessoas, os diáconos, os obreiros, ficavam 2 dias em jejum, em oração. Era na quarta-feira à noite. E fazia aquele corredor, as pessoas vinham com seus pedidos de oração. E era capeta caindo para todo lado. Rapaz do céu. E na época, como eu não era ungida nada ainda... Não vai prestar isso aqui, não. Eu não era ungido. Então o que é que eu fazia, Felipe? Eu era o junta-capeta. Eu ficava fora do corredor de fogo, puxando o capeta pelo pé. Tirava o capeta da fila. E era gente caindo no... Você organizava a fila do capeta. Rapaz, eu e falecido Joacir, irmão da pastora Esther. Eu ouvi as orações dele. Aí o que acontece? Aí o que é que fazia? O cara caía na unção, né? Pegava aquele que caía na unção, botava em cima do encapetado e acabou. Negativo com positivo? Resolvi. Dava energia certa. Deixa tu ferir a pedra. Rapaz, separa esse corte aí. Eu era o junta-capeta. Enquanto a gente é menino, Deus permite algumas coisas, cara. Mas aí, Ulisses, nesse processo todo... Óbvio que você... Eu acho que é legal a galera saber, né? Que você até contou ontem no culto, não sei que dia que você tá vendo, Sim. Mas ele contou num dos cultos que ele estava ministrando aqui com a gente, que você trabalhou o primeiro mês. Primeiro mês, rapaz do céu. Daí tá. Foi esperando. Nessa da igreja, aí quando eu vi a coisa prosperando mesmo, eu digo, eu vou fechar essa empresa de fruta. Tá vendo, né, gente? Vou eu fechar... não esqueci bem nenhum, não. Vou fechar essa empresa de fruta, rapaz. Cheguei lá pro Luiz e o Lapa. Cheguei no altar, eu digo, poxa, Luiz, a gente, como eu te falei, desde menino, até na época de perdição de vida, a gente era sócio aí, Luiz, né? Mas o Luiz, ele consumia o produto, então dava muito prejuízo. Depois, se quiser, corta isso. Não. Sabe que depois vai ter represado. Vai dar engajamento. Ô, Luiz, nós estamos usando tua história aqui, meu pastor. Jesus estendeu a sua mão. Para mim, para nós. Para nós. Então, eu fui pedir, eu falei, Luiz, cara, eu preciso sair dessa, cara. Pô, eu trabalho, eu acordo cedo. E trabalhava muito mesmo, cara, muito. Tinha tomado uma posição de mudar de vida realmente. Aí ele me deu, poxa, ele sabe quando você vai atrás e recebe aquilo que você queria? Ele falou para mim, a palavra foi essa, Felipe. Ô, Ulisses, meu irmão. Ele me chama de cabeça, né? Ele disse, ô, cabeça, para isso tudo, cara. Para com isso tudo, acaba com tudo. Vem para cá, vem para a igreja trabalhar com a gente. Rapaz, aquilo era tudo que eu queria ouvir. Eu pensei que eu tinha entrado nas organizações Tabajara. Eu digo, seus problemas se acabaram-se.
Mas aí vem os processos de Deus, né? Vem os processos e num desses processos, como a comunidade terapêutica, o SOS Vida Jovem, o pastor Luiz Hermínio sempre fala e é uma verdade, a igreja nasceu em 2001, o SOS Vida Jovem nasceu em 98. Então nós somos uma casa de recuperação que tem uma igreja. Então a gente já tinha esse envolvimento com a casa, mesmo quando a gente ainda não estava convertido, já amparava, já ajudava. Então a casa de recuperação ficou fazendo parte da nossa vida assim muito intenso. E num dia eu trabalhava na casa de recuperação por fora, eu dava suporte para casa, porque é o último lugar que eu queria ir. Eu queria ser irmão do Luiz Hermínio, carregar a mala dele, ficar ali na igreja, me tornar um pregador e ficar ali. E um dia eu cheguei lá, o obreiro que estava de plantão, era o único, na verdade, o obreiro que tinha na época, teve uma queda, caiu na droga. Aí eu cheguei lá numa terça-feira, os caras, ô Ulisses, na época nem era pastor, ô Ulisses, ainda bem que apareceu aqui, cara, desde domingo não aparece ninguém aqui. E daquele dia em diante eu fiquei lá. Isso fazem 18 anos. E foram 12 anos lá, eu servi aquela comunidade. E então, aí é dentro daquilo que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Você entra dentro de um lugar, sem experiência nenhuma. O meu contato com as coisas do Senhor era muito raso ainda, né? Biblicamente falando. Porque quando eu fui para a igreja, a gente não tinha tempo de... A gente orava, oração. A gente sentava do lado dos outros para escutar orar, para aprender a orar. Sim. Era muito cru. E eu fui para dentro dessa casa de recuperação, cara. Eu digo, poxa, eu não tenho nada para dar para esses meninos. O que é que eu vou fazer, cara? Era uma casa de madeira, uma estrutura muito precária ainda na época. E eu digo, não tinha um método, não tinha um sistema. Tinha um norte. A gente levava as pessoas para lá porque era uma casa de paternidade, realmente. E tinha um pé de árvore lá, até já não existe mais. Uma árvore que se chama João Bolão. No verão você não pode sentar embaixo dela, porque senão cai a fruta e mancha a roupa, né? Mas eu estava lá sentado assim, era um pé do morro, de onde dava para ver a casa na época. Eu perguntei para Deus, eu pedi para Deus, eu digo, Deus, eu não tenho capacidade, Senhor, porque o que é que o Senhor deseja, o que é que o Senhor, por que o Senhor me colocou aqui? Aí ele me deu todo o capítulo de Lucas 15. O capítulo de Lucas 15 Jesus fala em parábolas, ele fala da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. E ele falou, Ulisses, tu vai trabalhar aqui com os perdidos. E durante muito tempo, Felipe, a igreja, sempre que falava dos perdidos de dentro da igreja, sempre apontava só como o filho pródigo. Que quando estiver comendo com porcos, vai voltar, né? Sim. Tipo, a hora que ele tiver, não vem por bem, vai vir por mal. E daí eu fui... realmente, isso é a minha vida. Lucas 15 é a minha vida até hoje. Vamos... Maravilhoso. A gente já começa a beber do seu coração já. Em poucas palavras que você vai falando, e quem conhece a sua história já é maravilhoso, porque eu já vou sendo arremessado para dentro dela. Mas vamos fazer a leitura para você que está acompanhando. O texto que a gente vai ler hoje em questão é Lucas capítulo 15. A gente está aqui com o querido pastor Ulisses e ouvindo as histórias incríveis do Mevan a partir da biografia dele, né? A partir daquilo que ele entendeu do texto. Ele vai ler e vai pontuando, então vou deixar você à vontade para você ler até onde você quiser e ir seguindo o flow aí, beleza? Amém. Lucas 15, versículo 1 diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles? E ele lhes propôs esta parábola dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? Versículo 8. O qual a mulher, que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, não varra a casa e busca com diligência até achar? Versículo 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai, pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu por uma terra longínqua.
E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Posso fazer uma oração? Pode, fica à vontade. Pai, nós bendizemos o Senhor por esse tempo, nós bendizemos o Senhor por tudo que o Senhor é na nossa vida, pela oportunidade, em o nome de Jesus. Amém. Então foi isso. Quando eu ministrei isso muito, viu, Felipe? Até está sendo escrito, tem um Renan, que é fruto da comunidade terapêutica, o menino que caminha com a gente. Ele está escrevendo um livro. O autor vai ser eu, mas quem está escrevendo é ele. Eu acho interessante que as pessoas saibam também, né? Porque você está falando de uma experiência que você viveu com Deus há 18 anos atrás. Sim. E quando a gente fala, preguei isso muito, Spurgeon vai dizer, Spurgeon era o príncipe dos pregadores, ele vai dizer que um sermão, ele só fica, digamos, maduro, quando ele é pregado mais de 50 vezes, né? Depois da 50ª vez que você prega, então esse sermão está pronto. Porque ele se torna parte da biografia. Eu acho que é interessante as pessoas entenderem que a revelação é crescente. Isso. Que você ouviu uma coisa há 18 anos atrás e que isso foi crescendo com você. Então, se tornou parte de quem você é. Isso. E eu fui tendo as experiências com isso. Eu fui me deparando com as ovelhas. Eu fui me deparando com as dracmas e com os filhos pródigos. Sim, mas nos dá aí a sua percepção do texto, essa coisa crescente, né? A gente tinha parado naquele momento da experiência que você tinha dito para Deus acerca da sua incapacidade. Você falou uma frase ontem, tô falando ontem aqui, mas eu não sei que dia que você tá vendo. Não, mas você falou uma coisa, quer ver? A gente gasta tempo da nossa vida se preparando para fazer algo que nunca estaremos preparados para fazer. Gostei demais disso. É bom isso, né? É muito bom. Muito bom. Eu vou depois assumir a autoria da frase, né? Pode assumir. Não tem problema, não. Aprendi com o Luiz Emílio. Mas enfim, você tinha parado lá naquele momento lá que você tinha assumido para Deus a sua incapacidade. Aí você falou que Deus te deu essa palavra. E vamos seguir as suas percepções, o que você entendeu do texto, o que faz parte da sua vida. Então, aí foi quando eu passei a entender, quando eu comecei a viver isso. Você recebe uma palavra e você vai viver. Aí eu comecei a entender. Eu pedi, então, o Espírito Santo me auxilia, me indica, me mostra a ovelha, a dracma e o filho pródigo, para que eu haja com cada um segundo a necessidade deles, segundo o que eles precisam, não com o que eles querem. Porque é uma parábola só, né? É uma parábola só, entendeu? Porque quando ele fala de ovelha perdida, eu penso de inocência. A ovelha é inocente. A gente criou ovelha lá na Casa de Recuperação. A ovelha, ela se perde muito fácil, Felipe. Muito fácil. E a ovelha não adianta você ficar chamando. Eu tinha uma égua lá, a Nina, que toda vez que eu precisava atrair a Nina, eu falo da Nina, tu dá risada, né? Mas eu tive uma... Beijei muito a bunda daquela égua, cara. Andei muito a cavalo. Rapaz do céu. Deixa eu contar uma história. Era o único meio de transporte da casa, né? Felipe, muitas madrugadas, cara. Às vezes 3 horas da manhã, alguns dos meninos delirava por causa da abstinência, do álcool principalmente. Então era terrível. A gente muito cru ainda, não sabendo lidar com algumas situações. O desespero era levar essa pessoa para o médico. O médico mais próximo era 18 quilômetros, cara, na cidade de Luiz Alves. Então, às vezes, 3 horas da manhã, eu ia pegar a Nina lá do pasto, eu atraía ela com um balde de milho. Fazia o barulho no balde, nem tinha milho, era só para enganar ela mesmo. Batia no balde e ela vinha. A ovelha não é isso. A ovelha, não adianta você chamar, não adianta criar atrativo para ela. Você tem que ir atrás realmente. Você tem que parar o que você está fazendo. Aí eu comecei a ter essas experiências, cara. É interessante, uma coisa interessante sobre a ovelha, que ovelha morre de susto. Morre de susto. Ovelha, você tem que ter o tom de falar com ela. Certo para falar com ela. Falar com ela. Porque senão você assusta ela, ela morre. É morre. bem isso. Então eu comecei a ter essas experiências de inocência. Passou um dos meninos pela nossa vida. A tia dele me liga e diz: Ulisses, tu lembra do fulano de tal? Eu digo: lembro. Pois é, rapaz, ele tá tão perdido aqui nas drogas. E eu fiquei sabendo que tu converteu agora, né? Que tu é crente. Eu falei: sou sim.
E ele fala, eu fiquei sabendo que tu tem uma casa de recuperação. Eu digo, não, eu não tenho, é da nossa comunidade, mas eu tô aqui, eu cuido. Ela assim, tu não podia, Ulisses, vir aqui. E na época, eu não fazia isso, mas eu comecei a olhar para a história desse menino. Aí eu vi assim, cara, esse menino é uma ovelha. Ele é órfão de mãe, um pai ruim, que casou com uma mulher que não gostava dele. Ele, com 6 anos de idade, morou na casa de todas as tias. Menino inocente, se perdeu por inocência, cara. Um menino que não adianta, esse menino não adianta, você tem que parar tudo. E eu parei tudo no dia, Felipe. Parei tudo no dia e fui atrás dele. Trouxe ele para a casa de recuperação, convenci, trouxe ele. Ele passou os 9 meses na comunidade, foi morar na minha casa, que na época os obreiros solteiros moravam comigo na minha casa, eu morei em Luiz Alves, né? Ele morou comigo. Eu lembro da casa, era uma casa grande. Isso. Aí quando deu um ano e meio, ele assim para mim, Ulisses, poxa, eu preciso cuidar da minha vida. Na época, daí eu já era pastor. Preciso cuidar da minha vida, eu preciso... E eu digo, cara, dê a tua oportunidade. Só que da mesma forma, ele tentava uma coisa que ele não conseguia sozinho. Só que o próprio Jesus não interfere na vontade das pessoas, ele se mostra, mas não interfere. Eu também nunca parei as pessoas em mim. Né? A música da Aline Barros, né? Como um farol que brilha à noite. Eu aponto um caminho, cara. Eu sou um farol que aponta o caminho. Navio que para em farol é acidente, cara. Se o navio parar no farol é acidente. O farol aponta o caminho. É depois de mim. Então... eu apontava o caminho e não parava as pessoas em mim. E ele teve essa oportunidade, ele foi embora. Ele foi, passados 6 meses, mais uma ligação, da mesma tia. Pô, Ulisses, agora ele tá pior. Na hora eu podia dizer, não, mas ele já conhece, ele já sabe, mas ele é inocente demais, esse menino, cara. Eu convivi com ele, eu caminhei com ele. Muito inocente. Parei tudo, Felipe, ele tava numa situação precária, cara. Ele morando dentro de um tubo, na beira de um rio, cara. Aí ali não adianta você querer que ele tenha força para sair daquele lugar. Você tem que colocar sobre os seus ombros. É o que tu tem que vai fazer a diferença na vida dele, não é ele. Aí coloquei ele dentro do meu carro. Ele ficou no meu carro 3 horas. O cheiro dele ficou 6 meses. Urubu perto dele voava numa asa só. E para resumir, Felipe, muitos anos depois, esse menino casou, cara. A minha esposa entrou com ele no casamento. Coisa linda. Nós fizemos a festa de casamento dele, cara. Eu não consegui terminar a administração. Esse menino hoje, ele é técnico, ele é eletricista formado. O diploma dele tá na minha casa, ele levou o diploma para mim, cara. Então, isso não tem palavra, Felipe. Isso não tem... E aí Deus começa a cumprir. Mas eu precisei acreditar. Lindo, cara. Eu precisei acreditar. Você falou uma frase aí muito forte. Navio que para em farol é acidente. É acidente. É depois de mim. É depois de mim. As pessoas não podem parar Essa em eu mim. não consigo assumir a autoria dela. Essa frase é muito sua. Então, Muito cara... bonito, cara. E comecei a viver essas experiências de ovelhas. Entendeu? Então não dá... Tu caminhou com a gente. Tu viu? E até hoje é assim. Tem coisas que eu não consigo. É ovelha. Eu preciso identificar, cara. Porque é muito fácil eu me proteger. Dizer, eu criei um lugar aqui. Só vou cuidar de filho pródigo. Cuidar só de filho pródigo é fácil. Você fica no lugar. A hora que ele vier, você recebe. Mas vamos pra frente. Me pergunta aí que senão eu começo a ficar muito emocionado. Não, eu acho que tem que se emocionar mesmo. Essa história é maravilhosa. E essa questão, vamos ficar ainda nessa questão da inocência, da ovelha e tudo mais. Eu me lembro que você tinha um carinho também com o pastel de palmito e coca. Ah, cara. Como é que é o nome dele? O Germano. O Germano. Germano Germano era um especial, tinha alguns especiais lá, né? Germano, cara, algumas noites eu dormia amarrado com ele numa cama de solteiro, Felipe. Porque ele dava crise, o Germano, uma comunidade terapêutica na época muito precária, Itajaí, fechou em 2006. O Germano chegou com a gente em 2006. A comunidade fechou e eles levaram... Ele era morador da casa. Ele foi sempre deficiente, ele teve meningite com muito novinho.
Cara, esse menino ele ficou com a gente de 2006, ele faleceu em 2018, 2017. Ele nunca chamou ninguém pelo nome. Desses anos todos na casa, todos os obreiros, os outros pastores. O único nome que ele sabia, o pai, o Isse, a mãe, a U, a Panela, que era a Penélope, e a Pietra, que eram as minas filhas que eram criadas, a Pietra, menininha, correndo. Dançando lá na casa de recuperação. E ele dando tapa na cabeça dela. Ele era especial demais, aquele menino. Daí, O que ele tinha, Ulisses? ele teve meningite de pequeno. Ele teve meningite. Ele tinha meio que uma paralisia cerebral. Ele tinha. Ele era muito deficiente mental. Muito deficiente mental. Então, cara, e ele transformou, assim, ó, ele foi usado para transformar um projeto de recuperação de deficiente, de atendimento a deficiente em Itajaí. Por quê? Porque na época tinha o CRE, se eu não me engano, é CAPS, Centro de Assistência Psicológica, né? E ele era paciente desse CAPS. E ele, todo mundo já conhecia ele, a história dele, ele era antigo de Itajaí, quando ele foi pra gente, ele já tinha seus 50 anos. Ele era muito conhecido nesse CAPS. E nunca deram um atendimento normal. E todos os meses, eu que levava ele. Eu dava banho, cortava o cabelo dele, eu ia na loja comprar roupinha para ele arrumado. Então as pessoas daquele lugar começaram a ver, mas o que acontece? O que o senhor é dele? Eu digo, nada, eu sou coordenador de uma casa de recuperação. Mas peraí, mas o Germano tá com o senhor lá? Eu digo, tá. Mas por quê? Mas por que o senhor cuida dele desse jeito? Eu digo, eu não tenho escolha. Eu preciso cuidar. Eu levava ele para dormir em casa. Eu lembro. Eu levava ele para dormir em casa. Eu levava ele para dormir em casa, levava ele em restaurante, levava ele em shopping, cara. Para subir na escada rolante, eu tinha que subir com ele no colo. Ele tinha medo de escada rolante. Aí as pessoas assim, ele mudou, Ulisses? Não, cara, ele ficou louquinho a vida toda. Mas eu não sou mais o mesmo. Não tenho dúvida. Tenho dúvida. E ele comia pastel de palmito com coca. E agora, pai? Palmitinho, pai. Palmitinho, pai. Germano era muito bonitinho. Germano. Ulisses, depois dessa compreensão da ovelha, da inocência da ovelha, e eu acredito que se fosse contar a história, você ficaria aqui, meu Deus, horas e horas e horas contando as histórias de todas as ovelhas que você foi buscar. E tem umas ovelhas que é a ovelha mesmo, né? Isso vai estar no livro, né? No meu livro que o Renan está escrevendo. Nós já estamos aqui fazendo um marketing aqui do livro. Quem sabe, de repente, agora que a gente está lançando esse podcast, já tem o link aqui embaixo da pré-venda do livro do Ulisses. O Evangelho dos Improváveis. O Evangelho dos Improváveis, olha aí. O Evangelho, em breve, o Evangelho dos Improváveis, disponível aqui, link para você poder fazer a compra. Vai sair em julho? Julho. Então, de repente, a gente já coloca um link de pré-venda aqui. Depois dessa compreensão de inocência de ovelha, e a dracma? Onde é que a dracma entra na sua vida? A dracma se perde por descuido. Qual mulher tendo 10 dracmas, perdendo uma dela, não acende a candeia. Deixa eu só voltar uma coisa na ovelha, que eu acho bonito ali, que eu acho que é um raciocínio que eu queria te ouvir. O pastor tem que ter uma construção interessante também, não meramente para buscar uma, porque o que me admira no pastor é a disposição de deixar 99. Sabe? Porque eu falei isso pra cá, né? Pra igreja que pastorei hoje. Eu disse, olha, em alguns momentos eu vou deixar vocês. Mas não é abandono. Porque aquelas 99 não se sentem abandonadas por um pastor irresponsável. Elas se sentem amadas porque ela sabe que mais cedo ou mais tarde ela pode ser uma daquelas que se perdeu. Mas eu mesmo ele vai fazer a mesma coisa. Esse pastor vai fazer a mesma coisa por mim. Ela vai se sentir muito mais segura. Exatamente. E eu agora tô achado. Mas quando eu me perder, esse pastor tá disposto a ir atrás de mim também. Faz sentido assim? Muito. E sabe, eu tenho um exemplo disso. Porque dentro da comunidade, o que era importante era isso. A gente criou uma casa de paternidade entendendo que o quê? Que os filhos não tinham que disputar o lugar no coração do pai. Porque dependendo do pastor, ele cria ovelhas competitivas, cara.
As ovelhas ficam querendo um lugar preferido no coração do... Aí quando ele entende, esse caso, imagina 99 ovelhas dentro de uma prisca pensando assim, poxa, cara, esse nosso pastor é extraordinário, cara. Ele nos deixou aqui para ir até de uma. Esse cara, então, é como tu falou, ele se sente garantido, ele se sente seguro. Se amanhã for eu a Se perdida, amanhã for eu, então ele vai fazer a jeito. mesma coisa. E ele se conhecendo. Eu fazia isso dentro da comunidade. Tipo assim, ó, na comunidade eu nunca fui de castigar. Comunidade terapêutica, quem já conhece histórias de comunidade terapêutica, de desafio jovem? Eu não conheço, não. Desafio jovem, sabe aquela coisa de o castigo. O cara pisou na bola, vai escrever o salmo. Eu sou cliente VIP. O cara vai escrever o salmo 119 3 vezes. Pô, cara, você acha que o cara vai para um lugar desse? Hoje mesmo você não consegue mais fazer isso. A drogadição hoje é de convencimento. Antigamente os caras saíam a pé, Felipe. Eles andavam lá 35 quilômetros, cara, da igreja até lá na casa de recuperação. Batiam lá na frente do portão, queriam internar. Hoje tu tem que convencer o cara a ir para a comunidade. Então a gente criou um lugar, a gente chegou a ter 128 internos no lugar que cabia 30. Eles dormiam de gaveta, cara. Eu peguei 2 beliches, cortei as pernas e era 4 camas, uma em cima da outra. O cara subia de escada. E só que era assim, eu não dava castigo. Aí ia lá o governo encheu o saco. Por isso que eu prefiro esse assunto, eu prefiro não tocar agora. Não, mas acho que é bom assim, falar. Porque aí os caras preferem o cara na rua, roubando, pedindo, um monte de regra, vivendo uma condição indigna, numa Cracolândia lá, que é um problema social que ninguém resolve. Verdade. Aí agora vem uma ZONG lá, distribuir cachimbo de crack. Achando que isso é bonito. Não se contaminar. Diminuição de risco. Diminuição de risco, distribuir cachimbo de crack. Rapaz, vocês nunca fumaram crack. Nunca tiveram uma mãe chorando por um cracudo. Nunca na vida. Você tá maluco, rapaz. Cara, é terrível. Então, o que a gente fazia? Eu nunca dei castigo, porque eu não acho que... Imagina tu botar o cara de castigo pra lavar a panela. Ele ia me amassar as panelas tudo, cara. O cara que lavava a panela dentro da casa de recuperação, o cara que gostava de lavar a panela. Era terapêutico. Terapia tinha que ser terapêutico. O cara que ia pra cozinha é o cara que gostava de fazer comida, fazia com prazer. Só que eu tirava benefícios. Você não castiga, mas você tira benefícios. Tinha a hora do chimarrão. Então o que eu fazia? Essa semana vai ficar sem chimarrão, cara. Só que tinha piscina. Imagina só, cara, eu tô construindo uma cozinha, os quartos para terminar. Um irmão chega lá e faz um propósito. Aí, 15 dias depois, o empresário que chega e diz assim, Ulisses, vamos lá comigo comprar uma piscina. Eu digo, como assim, cara? Ele disse, não, semana passada eu estive aqui, cara. Eu fiz um propósito com Deus e eu falei que eu ia dar uma piscina pros meninos. Felipe, na época, ele gastou uma fortuna, cara. Dava pra terminar todas as construções que eu tinha lá dentro. Mas o propósito da vida do cara foi dar a piscina. Na hora eu não entendi. Mas a piscina virou uma ferramenta dentro da casa de recuperação pra mim, cara. Porque imagina só, 4 horas da tarde, 10 para 4, bate o sino, acaba a terapia ocupacional, o cara vai lavar as ferramentas, lava a mão, vai tomar um café e ele tem livre até às 6h30. No verãozão, banho de piscina, cara. Poxa vida, banho de piscina. E o pessoal acha que o sul só faz frio, né? E o sul verão, temos verão lá, calor. Então, o que acontecia? O cara pisou na bola, fez uma coisa que não devia. Cara, tu vai ficar sem banho de piscina. Só que tu tem que prestar atenção agora, não é dar um castigo, Felipe. E, uma semana sem piscina, só volta a falar comigo uma semana, não. O primeiro dia era muito crucial. Eu dava um castigo pra ele, eu digo, cara, essa semana tu tá sem piscina. Aí imagina, cara, 4h30 da tarde, depois do café, o cara lá bravo, sentado, a turma tudo dentro da piscina, e ele tá lá olhando, bravo. Ele precisa refletir no que ele fez. Mas tu acha que ele vai parar pra refletir? Ele tá com raiva, cara. Ele não vai parar pra refletir no que ele fez. Aí o que eu fazia? Pegava ele pela mão. Cara, que pisada de bola, hein? Por que tu fez, cara? Mas é... Eu digo, então vamos lá na beira da piscina, vamos lá, tem uma saída. Chegava lá, galera, galera, olha aí, Mano aí pisou na bola. Pisadinha. Eu digo, tá, mas é o seguinte, vamos deixar ele no castigo ou vamos tirar ele do castigo? Pastor, tira o cara do castigo aí, libera o cara. Eu digo, vamos fazer o seguinte, eu libero ele. Só que ninguém depois vai ter que poder usar isso, hein? É vocês que estão liberando ele, não sou eu, hein? Beleza, galera? Pastor, deixa o cara, joga o cara dele. Eu falava, viu, mano, então aí, viu? Uma oportunidade. Felipe, aquele cara ali, ele mudava, irmão. Se eu deixo ele no castigo à noite, ele vai lá mijar na piscina. Ele vai jogar barro na piscina.
Vai chegar domingo, a família vai visitar ele, ele vai dizer, ô mãe, eles nem deixam eu tomar banho de piscina aqui. Então é essa casa que a gente criou, entendeu, cara? Sim. Esse ambiente que a gente criava. Então não era eu que liberava o cara, eram os irmãos, eram as 99 que recebiam ele. Entendeu? Pô, não se perdeu, ô vacilão, beleza? Mas chega aí, cara. Precisa criar uma hegemonia entre a que tá perdida e as 99, né? Isso, dentro da igreja. Porque para as 99 não se sentir abandonada ou injustiçada, né? Entendeu? Precisa criar uma dinâmica inteligente, às vezes até para os pastores que estão ouvindo a gente, né? Às vezes você está em crise aí, pensando, poxa, perdeu, mas eu tenho aqui sala, eu tenho aconselhamento, eu tenho aqui aquilo. O irmão fez uma coisa que, consequentemente, produz uma complexidade, né, na congregação, no sentido da convivência, né? Às vezes o irmão fez uma besteira, produziu algum tipo de escândalo, mas você precisa deixar mas aí eu acho que uma coisa que você está fazendo legal aqui, que eu acho que é extremamente pedagógico, é diferenciar, né? Porque tem gente que se perde que não é ovelha, né? Tem gente que... Assim, aqui a gente está falando da inocência. Eu acho que pontuar, o jeito que você pontuou é muito legal. Vamos pro descuido? Descuido. Vamos pra dracma? Vamos pra dracma. Aí eu vou usar um exemplo dentro de casa. Eu vivi isso com meu irmão Júnior. Nosso irmão faz 15 anos que converteu. O Júnior, né? Deu trabalho, né? O Júnior ficou dentro da casa de recuperação comigo. Foi interno meu. Sim. Mas antes disso, aí Deus me mostrou. Por quê? Quando nessa de converter, de estar com o Luiz na igreja, eu fui o primeiro funcionário do Mevan. Primeiro cara a trabalhar pro Mevan, de ter uma ajuda de custo, porque aqui não podia chamar de salário. Mas era muito... Deus não me deixou nunca faltar nada, cara. Esse Deus não é gente. O Júnior, o que acontece? O nosso pai nos deixou muito cedo. O Júnior conheceu droga com 15 anos de idade. A única mulher que o Júnior conheceu na vida dele, ele está com ela até hoje. Que é a Vanessa. O Júnior casou com 17 anos. O Júnior não bebia. O Júnior foi extremamente viciado. E nós, na igreja, o que é que na época, a gente tinha virada de ano. Eu fiz campanha no monte, orando pelo Júnior. Não me conformava, porque tinha a palavra que será salvo tu e a tua casa. Só que o Júnior foi descuidado. Minha mãe foi ter um outro relacionamento quando o Júnior tinha de 14 para 15 anos de idade. O companheiro dela não aceitava o Júnior. Então o Júnior ficou perdido aos 15 anos de idade. O Júnior literalmente estava dado ao vício. Então é inocente. Foi por descuido mesmo. Descuidamos do Júnior. Entendeu? E daí começamos a orar. O Júnior foi o primeiro interno da comunidade em 98. Quantas quedas do Júnior, quantas quedas. O Júnior nunca se firmava. E eu orando, dizendo, poxa, Senhor, salva o Júnior, traz o Júnior de volta. Meu Deus, e o Júnior, e eu fazendo campanha, e todo motivo de oração era a vida do Júnior. A vida do Júnior vai estar no livro? Vai. Aí, Júnior! Hoje eu posso falar porque meu irmão é... Não, o Júnior é precioso. É demais. Então, Felipe, aí o que é que acontece? Numa dessas indas e vindas do Júnior, o Júnior veio para Jesus, cara. Domingo à noite, cultão, o Júnior volta para Jesus, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, Deus ouviu as minhas orações. E naquele tempo, tu lembra que a passagem de avião, hoje, você compra, não é intransferível, mas na época, você comprava passagem de avião, qualquer um usava, você comprava um bilhete, qualquer um usava. O Luiz ganhou 2 passagens para ir para a Argentina. Eu pensei, é eu que vou. Já estava treinando espanhol. Pero que sí, pero que no. Me gusta. Comecei a treinar espanhol. Eu estou com hambre. Eu estou com hambre. Eu quero pollo. Muitas gracias. Sim, me permite. Deus te bendiga. Tava treinando espanhol, rapaz do céu. Sabe quem é que foi, Felipe? O Júnior. O Júnior que foi pra Argentina. Rapaz do céu. Deu vontade de ver ele drogar de novo. Não, cara. Aí eu que orei pelo meu irmão, que fiz tanta campanha, fui no monte. Agora vou diante de Deus expor os pecados do meu irmão, cara. Eu falando, ô Senhor, o Senhor é injusto. Até esses dias o Júnior estava na droga, agora o Senhor leva o Júnior para a Argentina no meu lugar, porque a gente acha que tem um lugar, Felipe.
a gente acha que é o meu. Entendeu? Rapaz, eu fiquei muito entristecido. Essa é a tônica do evangélico que quer tornar Deus refém da santidade moral dele. Isso. Eu não sou como esse. Eu não sou como esse. Eu oro, eu jejuo. Como é que o senhor pega o que é meu e dá pra ele? É, tipo isso. Você acha que esse Deus vai fazer isso, cara? Pegar o que é seu pra dar pra alguém? É, mas assim, ó, a Vai pior botar alguém no seu lugar? Vou te falar uma coisa, Ulisses. A pior condição do ser humano, é quando a tristeza dele tem origem na alegria do outro. Ixi, cara. Eu sei. Porque o problema de Abel não é de Caim, melhor dizendo, não é Deus não ir no culto dele. Forte. O problema de Caim é Deus não ir no culto dele, mas ver Deus no culto do irmão dele. Eu vou falar, Felipe, não é... Quem me conhece sabe, cara. Eu me alegro muito com as conquistas dos meus irmãos hoje. Você tá doido, Ulisses. Eu sou um cara que eu celebro a vida dos meus irmãos. Mas naquela ocasião ali naquele não dava. dia... Deus estava te treinando Só pra ser esse cara que você é ser agora. esse cara, pra me fazer ter a minha essa experiência da Draco. Todo mundo tem prazer de te ligar e dizer: Luiz, ganhei um carro, Luiz, comprei um carro, Luiz, a igreja tá aqui. É isso. Você tá aqui, você é o cara que tá aqui uma semana comigo. Uma semana, celebrando cara, vendo a que gente. Deus só te fazendo na sua vida. Exatamente. E assim, ó, aí você imagina, mas olha só, 3 meses, cara, 3 meses o Júnior volta pra droga, irmão. Depois de ir pra Argentina? Depois de ir pra Argentina. Ô, Júnior. Mas escuta, mas o problema não era o Júnior. O problema é acender a candeia, cara. Quando você acender a candeia, você clareia a casa, irmão. Aí o problema não é só a Drácula que perdeu, é as coisas que estão fora do lugar. Uma casa clara, a sujeira aparece, irmão. Entendeu? Sim. Aí o problema não era o Júnior. O problema sou igual o Judas, entendeu? O problema sou eu. Aí com que cara de pau que eu vou pra diante de Deus agora clamar pelo meu irmão, que se 3 meses atrás eu estava diante de Deus expondo o pecado do meu irmão. Aí eu tive que entender que o problema sou eu. Tive que acender a candeia, irmão. E varrer a casa, limpar mesmo, ainda as sujeiras que estavam na minha vida, cara. Eu digo, cara, eu sou ruim. Aí eu entendo por que Paulo dizia que, cara, que miserável homem que sou. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Que cara ruim que eu sou, cara. Querendo disputar com meu irmão Júnior, cara. Querendo o lugar dele. Pior ainda, achando que Deus vai botar ele num lugar meu. E daí eu tive que acender a candeia. E varrer a casa com diligência. Aí custou mais, cara. Diligência é persistência. Não dá pra desistir não, Felipe. É habilidade. É também. Habilidade. É varrer cada cantinho da casa. É isso aí. É limpar aquela casa como ninguém limparia. Ninguém limparia, cara. E tu sabe, cara, o que é. O dia da faxina na casa, a gente sabe como é que é. Eu não sei na sua, mas na minha faxina, o dia que é faxina lá em casa, a Luciana diz, ó, hoje vai ter faxina. Não vai ter almoço. Eu viajo. Não vai ter café. Eu chego em casa... Agora não mais, eu fiz um quarto sob medida agora lá. Porque tinha dia que a cama tava virada pro lado, outro dia eu tava dormindo com o pé pro outro, o sofá, eu digo, meu Deus, ela vira tudo. Então, Não, e o pior da faxina é quando a mulher muda as coisas de lugar, aí você procura a coisa no lugar, a parada tá em outro. Aí você fala, cara, mas tava aqui. Não, sempre teve ali. Mas eu tô doido. Eu fui. Trocando só um pouquinho. Eu tô doido, aí. Imagina, eu amo suco de caju. Nós íamos todo domingo à noite numa lanchonete lá, em Itajaí na época, há um tempo atrás. E eu tomava suco de caju. Aí tinha um garçom lá, eu pedi pra ele, dá um suco de caju. Assim, não tem. Eu digo assim, acabou? Assim, nunca teve. Eu digo, senhora, quantas vezes eu tomei suco? Eu disse, não, aqui não, se eu tomou em outro lugar. Não, mas é mais ou menos o comportamento da mulher depois da faxina. Você procura o prato, você procura a faca, você procura a tábua de cortar alguma coisa. Não tá. Aí você fala... Mas tá quando aqui. ela sabe onde tá, ainda é bom. Mas tá pior... embaixo aí, ó. Agora tem as vergonhas que a gente passa também, né? Que parece que a gente fica cego diante das coisas. Você fala assim, cadê o negócio? É que a gente já tá com... Sabe o que é, Felipe? Aí a mulher vai lá e faz só assim, ó. E às vezes você ficou brabo, falou brabo, eu mesmo. Aí brabo, tal, tá procurando, não acha. Aí a mulher vai lá e faz assim, ó. A minha mais calada, né? Ela só vai lá, pega, acha e faz assim, ó. Vira as costas. Mas sabe o que é isso? Isso é o nosso poder de controle.
A gente quer controlar tudo. O problema é que a gente já está com raiva porque tirou do lugar. A gente não acha, não é porque a gente não viu. Eu não sou controlador, não. A gente já tá bravo porque tiraram do lugar, entendeu? Mas voltando lá no Júnior. Então foi isso que aconteceu. Daí o que eu precisei fazer? Eu precisei acender realmente a candeia, cara. Eu digo, não, eu tenho que trazer mais luz pra minha vida. O problema sou eu tô ruim. E começamos a orar, a buscar. Daí fui pra dentro da comunidade, como tô falando. Aí um dia o Júnior me ligou. Nós fomos na casa do Júnior, eu e o Luiz. Nós deixamos um cartão com ele na época, dissemos, Júnior, meu irmão, tá aqui o nosso telefone. Se tu quiser ir pro inferno, tu vai mudar de família, irmão. Porque a nossa família vai pro céu. Entendeu? E começamos a varrer a casa, a tirar a sujeira. E chegou o bendito dia que o Júnior me ligou. Um dia, às 7 horas da manhã, a Vanessa me ligou. A esposa do Júnior me ligou, eu fui lá na casa do Júnior. E eu vou te falar uma coisa que é bem complicada. Até não sei se as pessoas conseguem entender. Felipe, eu não tinha fé que o meu irmão ia parar de usar drogas. Eu não acreditava mais. Mas eu tinha lido 1 Coríntios 13. O amor jamais acaba, não desiste, se ufana em ciúme. Então eu não fui. Quem foi lá buscar o Júnior para levar para casa de recuperação não foi um cara, um pastor cheio de fé. Não, foi um irmão apaixonado. Um irmão cheio de amor. Que tinha sido moído por Deus. Tinha sido moído por Deus. E eu fui lá e disse, meu irmão, tu vai sair dessa. E o mais difícil agora é convencer o Luiz e o Lapa, porque o Júnior já tinha dado muitos perdidos, cara. Aí tem essa que você tem que posicionar. Eu falei, Luiz, Lapa, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se o Júnior não puder ir pro SOS, vocês podem arrumar outra pessoa pra botar lá, porque eu tô saindo de lá também. Tem hora que a gente, por acreditar naquilo que a gente tá fazendo, a gente tem que correr risco, Felipe. Amar é um risco. Amar é risco. E, cara... Quanto menos risco, menos humanidade. Menos... O Júnior ficou 9 meses na casa de recuperação. Ele ficou até mais tempo, mas lá, 9 meses, a gestação, né? Interessante, que Deus é tão maravilhoso. Eu conto essa história, isso fazem 15 anos, e ela ainda... Eu tenho a lembrança muito nítida no meu coração. Tu é pai de 3 filhos, eu sou pai de 3 filhos, e quem é pai e mãe aqui que está nos ouvindo, nos assistindo, sabe a emoção de segurar um filho no colo pela primeira vez, né? De você ir... E você imagina a emoção, cara. O dia que o Júnior completou 9 meses na comunidade terapêutica, ele pediu para ir, para passar a noite no monte. Ele falou, eu quero nascer lá no monte. Nós temos um monte de oração lá. E aprove Deus, cara, que no dia que o Júnior fez os 9 meses, ele estava descendo o monte e eu estava chegando de carro. Nós nos encontramos na descida ali, bem na chegada. O Júnior agora o cabelo dele é muito mais crescido, mas ele tava com o cabelo começando a crescer. O olho bem azul, assim, com aquele olho que tinha chorado a noite toda. Cara, e ele me abraçou e ele disse, valeu a pena. E interessante que o anjinho e o diabinho continuam aqui, cara. Entendeu? Você é que decide quem você vai ouvir. A Argentina passou, mas aí 3 anos depois, eu abro o Facebook do Luiz e estavam os dois no aeroporto de Dubai indo pro Japão. Ô, Liz, mas eu acho que é mais de 15 anos. Eu tava fazendo Faz cálculo mais, aqui. né? Faz mais, porque só eu tô 15 anos. Mas tu pegou o Júnior no comecinho dele mesmo. Peguei? Júnior, por isso que você era Caxias pra caraca, mano. Tava no início. É 16 anos, é 16 anos, é 16 anos. Não, porque eu cheguei em 2008. Tá certo, 16 anos. Você chegou em 2008 e o Júnior foi... Saiu em 2006. 2006, ele saiu da comunidade, isso mesmo. 2006. Então tem 17 anos. 17 anos. 17 para 18 anos. É porque o tempo tá passando muito rápido. É verdade, a Pietra já tá com 20 anos, a Pietra tem 3 anos, verdade. Vai fazer segunda-feira, não sei o dia que você tá assistindo, mas a Pietra vai fazer aniversário agora, 20 anos, a minha filha mais nova. Então, só que como eu tava falando, aí é essa questão que você vai precisar manter a luz acesa, Felipe. Sim. Porque 17 anos depois, vamos supor, 15 anos depois, o Luiz e o Júnior agora estão lá no Japão, indo pro Japão. Aí a mesma voz dizendo, poxa, Argentina, tudo bem agora. Japão? O Júnior já foi em 28 países.
Eu só fui no Paraguai. E foi eu que orei, meus caras. Foi eu que acreditei. Foi eu. Só que cada país que o meu irmão pisou, eu pisei com ele, cara. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Cada país que ele pisou, eu pisei com ele. Ver os filhos do Júnior, ver o que o Júnior se tornou. Essa celebração, a glória é do Senhor. Mas a alegria ninguém tira de mim, não, cara. Essa alegria, e não é uma alegria de conquista, é uma alegria de realização. Sim. Entendeu? A festa quem fez foi você, né? Cara, e depois de encontrar a dracma, reunir todo mundo e dar uma festa. Alegrai-vos comigo. Achei a minha dracma perdida, cara. Achei ela. Entendeu? E hoje, quem conhece o Júnior sabe, o Júnior é muito mais expressivo do que o Júnior tem muito... O Júnior é um profeta, um pregador da palavra. Só que é isso que eu aprendi também. Nós somos 3 irmãos, nascidos do mesmo pai, da mesma mãe, mas com os propósitos diferentes, cada um na sua medida. Eu sou o Ulisses, ele é o Nilson Júnior e tem o Luiz Hermínio. Entendeu? Só que a dracma é isso, é descuido. Então, se é descuido, não inventa moda, não vai atrás. Você perdeu dentro de casa, cara. Acende a luz, irmão. Vê, bota as coisas que estão fora do lugar, no lugar. Limpa realmente. E mais do que limpar agora é manter limpa, manter a luz acesa. Manter a luz acesa. Glória a Deus. É maravilhoso. Eu ditei aqui, eu tenho algumas coisas que eu estou escrevendo sobre 3 personagens: Caim, Balaão e Corá. Sim. Caim é o caminho do direito, Balaão é o caminho da conveniência e Corá é o caminho da rebeldia, né? Depois tu passa isso pra mim. Eu quero somar com a minha. Mas enfim, maravilhoso, né? O Júnior passou aqui algumas vezes e todas as vezes que ele passou aqui foi uma marretada. Júnior é esse porque cara. A gente deixa ele pra última palavra. Uhum. Como é culturalmente lá nosso lá também, lembra? Isso. Que o Júnior sempre ministra a última palavra. Agora, como ele ficou mais docinho, aí nós estamos botando mais ele mais doce, no meio. né? Tá, muito mais. Ficando velho também, velho. Vô, né? Eu acho que o Betinho amoleceu o coração dele. O Júnior era brabo. Eu amo demais, meu brabo irmão, cara. demais, mas o Júnior, nós estava brigado. Só uma coisa sobre o Júnior. Nós estava brigado, nós 2 hippie pra caramba. Eu e ele, a gente fazendo os projetos social. Mas ele, brigado comigo, ele passava lá em casa pra deixar uma cesta básica, deixar uma oferta. Ele batia lá no portão, eu saía. Trouxe um negócio aí pra você. Falei, obrigado. Pegava, enxugava a lágrima, eu a minha, ele a dele. Não falava nada. Os 2 ruins pra caramba. Ruim. Eu balançava a cabeça. Mas é bom você saber onde tá, Felipe. Eu balançava a cabeça. Mas é porque você sabe, tu sabia onde tá. Eu amo demais tu sabe o o teu Júnior. lugar no coração dele. É isso que eu não disputo. Você, Felipe, tu me acompanha há quantos anos na vida? A gente passou por quantas lá no Mevan, situações que a gente teve vontade, em tantos lugares que a gente teve vontade de gritar, de berrar. A gente nunca se preocupou com isso, porque a gente sabe quem a gente é. Engoliu o choro e... Soubemos quem nós somos. Quem já bebeu lágrima sabe o valor de um copo d'água, né? Qual o valor do copo d'água, cara? Acabou. A gente sabe o que é que nós somos. Eu sei, cara, o que Deus tem pra minha vida. Eu não vou gastar o meu tempo disputando nada com ninguém, não, cara. E o nosso lema lá é: se tiver que pagar, eu seja pago. nós. Se tiver que perder, eu perco. Não, maravilhoso. E aí, vendo dessa escala maravilhosa de inocência da ovelha, do descuido da dracma, agora a gente parte para essa questão da escolha do filho pródigo. Esse discernimento, essa dinâmica que você estabeleceu é muito legal nessa essa escala, né? Entender o que é ovelha, entender o que é dracma, entender o que é inocência e que eu preciso gastar energia indo atrás, entender o que é descuido, o que é interno, e que eu preciso varrer a casa, acender luz, e faxina na casa é aquela coisa que você tem que trocar tudo de lugar. Não tem a ver com os outros, tem a ver comigo. Tem a ver comigo. E agora, filho pródigo, escolha. Aqui, cara, isso aqui é muito, muito forte. Por quê? Porque o filho pródigo, Jesus aqui, ele tá quebrando um paradigma, né? Porque ele tá falando de um filho mais novo, que reivindicou uma herança que ele não tinha direito. Porque filho mais novo não tinha herança. Só depois que o pai morresse, o irmão mais velho distribuísse. Assumia, o irmão, se quisesse distribuir, porque quem assumia o comando era o filho mais velho. Sim.
Jesus veio, ele já estava apontando para ele, tipo assim, eu vim dar para vocês o direito de ser co-herdeiros em Cristo Jesus. Entendeu? Ele nos dá o direito de ser herdeiros. Só que aqui ele está dizendo assim, ó, o problema não é você, para mim, eu tive esse entendimento, não é desfrutar da herança antes do tempo. É desfrutar longe do Pai. O problema daquele menino não foi pegar a herança antes do tempo, foi gastar o que o pai deu longe do Pai. Daí isso trouxe muito bem para a minha vida e eu sigo com isso até hoje. E hoje, como a gente atende coração de pastores, cuida de coração de pastores, a gente fala isso. Porque hoje a parte mais difícil é ser pai, Felipe. É ser pai, você sabe. E você é pai não só do Estevão, da Débora e da Isabel. Você é pai de tantos. Pai de multidões. Né? Pai de multidões. E esse foi o sentimento que eu sempre trouxe para o meu coração. Eu quero identificar as pessoas sempre como pai. Mas ensinar elas, eu quero dar para elas o que é de direito que Jesus deu. Teve uma outra frase que você falou quando pregou. A visão que nós temos sobre paternidade não é de meramente criar filhos, mas de formar pais. Formar pais. Entendeu? Por quê? Essa provavelmente eu também assumo a autoria. Tá bom. Sem problema. Eu não tenho problema com isso. Tô brincando. E você lembrar quando. Tô brincando. Entendeu, Felipe? Então, assim, ó. O que acontece? O menino pega o que não era de direito, foi o que Jesus veio nos estabelecer, veio dar algo que nós não tínhamos direito. Nós temos direito só através dele. Nós temos direito de ser filhos de Deus só através de Jesus. Só não temos... É só através dele. Entendeu? E pega aquilo que o pai deu e foi gastar longe. Não é verdade? Foi gastar longe do pai. E gastou dissolutamente. Entendeu? Forma irresponsável. Forma irresponsável. Poxa, cara, e a gente sabe quanto de recursos que já passou na nossa mão, Felipe. Felipe, você pensa, eu te conheço esses anos todos. Eu sei tudo que a gente já viveu. Se a gente tivesse retido todo o recurso que passou na nossa mão hoje, cara, nossos filhos iam trabalhar pouco, viu? A gente já tinha agregado muito. Sim. É ou não é? Mas o quanto que a gente tornou de benefício aquilo que o pai... Eu precisei fazer um levantamento de tudo que eu já mandei para a África, né? Por conta de umas ventos passados, anteriores, vindo de Brasília. Sim. E aí eu fiz um levantamento na Western Union de tudo que eu mandei para lá. E de tudo que eu gastei de passagem. Foi bastante dinheiro. Felipe. Mas eu gastaria de novo cada centavo. Furando poço, fazendo casa, dando bicicleta, comprando Bíblia, comprando terreno, viajando para lá, mandando doente para o hospital, pagando faculdade, pagando... Ih, doideira. Eu tenho um pastor amigo meu, até eu tô tendo terapia com ele, é meu amigo, ele é terapeuta, e o Conselho de Pastores de Itajaí estão lendo um livro. Se eu começasse meu ministério de novo, eu vou falar uma coisa para você, para viver o que eu estou vivendo, eu faria tudo especificamente de novo, eu não mudaria nada. E nesse livro, conta o testemunho de Deus. Eu só comeria menos glúten e menos lactose. Eu também. Eu chegaria mais magro. E eu faria uma cirurgia. Vocês sabem a dificuldade que eu tive da cirurgia, eu teria feito antecipada. Sim. não carregaria uma bolsa de cocô 10 meses e meio na barriga, como eu carreguei. Mas até isso teve propósito. Sim. Tudo tem um propósito. E desse livro, ele me contou a história, e eu sou muito historiador, tu sabe disso. Sim. Eu já tomei essa história e já ilustrei ela. Ele fala de um missionário, como que eu entendo. Porque até hoje existem povos não alcançados. Existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Sim. Que nunca ouviram. E esse cara fazia parte de uma base de missão e ele foi mandado para um povoado desse, onde não tinha ouvido de Jesus. Eu não sei o sobrenome dele, mas é David. O David ficou nesse lugar 10 anos. Ele nunca fez um culto, Felipe. Ele nunca falou no nome de Jesus. Ele nunca fez uma reunião, ele nunca cantou uma música evangélica. Ele foi lá e viveu os 10 anos no meio daquela comunidade. Venceu o prazo dele, 10 anos, ele foi substituído por um outro missionário. Um missionário que voltou que foi para aquela comunidade. Cara, de cada 10 palavras, 8 era Jesus. O cara muito recém-formado no seminário de missão. Jesus, Jesus, Jesus. O cara, primeira reunião que ele reuniu o povo da cidade... Quando ele começou a falar de Jesus, ele ficou 15 minutos falando de Jesus, as pessoas disseram, para aí. Esse cara aí nós conhecemos, pô. O nome dele não é Jesus, não. O nome dele é David, ele morou com a gente aqui 10 anos. Ele não é Jesus. Cara, entendeu? Eu quero me tornar esse cara, irmão. Que lindo.
Eu quero me tornar esse cara. Mais do que falar de Jesus, expressar ele, cara. Carta não fala, né? Carta não fala, carta. irmão. Escreve a visão em tábuas bem legíveis, para eu que correndo possa ler e corra com ela. Então, a história do filho pródigo, isso para mim, é a minha história, é Lucas 15 por isso, é a história que eu estou tentando me tornar. Sim. Esse cara que a hora que for necessário é o pastor, a hora que for necessário é o cara, a mulher que varre a casa, e mais do que tudo, eu sou o pai. Sou o pai que tem algo para entregar para os filhos. E que tá na varanda esperando o filho voltar. No dia que o filho resolveu voltar, cara, não mandou um WhatsApp, Felipe, não deixou um recado no Facebook, pai, eu vou chegar no ônibus das 9. O pai tava esperando, né? O pai estava esperando. Porque não importa a vontade do filho, importa a vontade do pai. É. Entendeu? Pai que é pai é isso. Eu orei pelo meu filho 30 anos, cara. Meu filho Ricardo, que tu conhece, cara. Menino precioso demais. Demais. Nunca fumou, nunca bebeu, nunca usou droga, mas não comungava da mesma fé que eu. Entendeu? E sabe quando é que ele... Ricardo, quando você se converteu, os anjos fizeram só um bolinho lá no céu. Seu testemunho é fraco. Nossa. E sabe mais o que aconteceu, Felipe? Ricardo, sabe quando é que ele converteu? Quando ele estava com o Ulisses Neto no colo, com 2 meses de idade, ele, numa noite de cólica, do Ulisses Neto, ele embalando. Ele começou a orar, ele disse, oh Deus, coloca essa dor em mim, Deus, essa criança, eu morro por ela, o meu filho. Aí me lembrou do meu coração, ele disse, poxa, e o coração do meu pai? O que é que eu estou fazendo com o coração do meu pai, cara? Vivendo longe daquilo que meu pai vive. É o que eu busco, cara. Eu quero viver o coração do pai. Eu quero o que o pai tem para mim. Amém. E cara... Entendeu? Por isso que criar pai é melhor do que criar filhos. Ensina os seus filhos a ser pai, cara. Entendeu? Ensina os seus filhos a ser pai. Imagina um menino, aquele menino, no dia que voltou, ele reconheceu a casa do pai. Ele disse, cara, o que é que eu tô fazendo aqui? Não, os empregados da casa do meu pai vivem melhor do que eu, cara. O que é que eu tô fazendo aqui? Vou voltar pra casa do pai. E de longe o pai avista ele, cara. Porque todo dia o pai ia no portão. Porque o pai conhecia ele, sabia que ele ia voltar, mas também conhecia o filho que estava em casa. O pai sabia que se aquele menino que chegasse, se a primeira pessoa que ele encontrasse era o filho mais velho, ele nunca mais ia ver aquele filho. Mais velho não tinha estrutura. Não tinha estrutura. Entendeu? O que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? Por isso que você tem que criar pai, não filho. Quem tem que esperar no portão é pai. Entendeu, pastor? Então não adianta você criar a sua igreja e botar a responsabilidade. Ah, quem gera ovelha é ovelha, mas quem apacenta é pastor, quem cuida é pai. E essa dinâmica é muito interessante. Essa dinâmica que você enxergou no texto. Da inocência, do descuido e da escolha. É muito interessante. De verdade. É uma coisa que eu nunca tinha me atentado e nunca ouvi. Cara, imagina pra mim ouvir isso de ti, Felipe. Que tu é um cara dos caras mais cabeção que eu conheço. Na minha concepção de inteligência, de Bíblia, de pregação e mas de conceito. Mas a palavra teologia se faz com revelação, Luiz. Assim, eu posso ler tudo, mas aí sabe o que Deus faz? Deus oculta a palavra de sábios entendidos e revela pequenos. Então, assim, o que você enxergou aqui é essencial que todo pastor enxergue, sabe? Porque senão você vai ficar gastando energia à toa, dando tiro onde não deve. Senão você vai ficar indo atrás quando na verdade você perdeu dentro. Entendeu? Senão você vai ficar varrendo a casa quando na verdade você deveria ir pra varanda. Pra varanda pra esperar o filho. Entendeu? Vai lá, cara. Deixa a casa limpa e espera o filho na varanda. Então isso é muito poderoso diante de Deus. Tô te falando sério. É muito poderoso. E eu acredito que quem tá ouvindo a gente, eu acho que a beleza da palavra de Deus, essa coisa de você estar ouvindo um amigo e aquilo te leva para vários outros lugares. Então as pessoas que estão ouvindo a gente talvez estão desenvolvendo os seus raciocínios e isso vai virar mensagem de domingo, isso vai virar mensagem de escola dominical. São 3 caminhos aqui maravilhosos: inocência, descuido e escolha. E tem o processo do filho pródigo na casa do pai, né? Sim. Aí o processo, Felipe, a Bíblia diz que o pai bota um anel no dedo do filho. Aí eu ilustro isso com aliança, né? Sim. Anel é aliança. Aí, 1 Samuel, capítulo 18, Davi mata um gigante, vai morar na casa de Saul.
o rei de Israel, e faz uma aliança em amor com Jonatas, filho de Davi, o filho do rei, o príncipe. Filho de Saul. Né? Filho de Saul, perdão. Davi faz uma aliança com Jonatas, filho de Saul. Quem era beneficiado aqui? Davi, cara. Jonatas é o sucessor do trono, o príncipe de Israel. Mas Davi já sabia que era rei. Suas alianças não precisam fazer de interesse. A aliança não pode ser de interesse, a aliança tem que ser por amor, irmão. Que aliança que você tem feito para colocar no dedo dos seus filhos, cara? Com quem tem sido as suas alianças? Entendeu? Aliança de amor. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba. O amor nunca acaba, Felipe. Sim. Entendeu? Aí o que acontece? 1 Samuel, capítulo 18, Davi era só um menino que tinha matado um gigante. Faz uma aliança de amor com o príncipe de Israel. 2 Samuel, capítulo 8. Saul morreu. Pela própria espada. Pela própria espada. Jonatas morreu. Do lado do pai. Davi é rei sobre todo Israel. Em 2 Samuel 5, todas as tribos de Israel sobem a Hebron para ungir Davi rei sobre todo Israel. Primeiro sobre Judá, depois sobre Israel. 7 anos em Judá. Sim. Depois... Com 30 em Judá, com 37, 38 em Israel todo. Aí o que acontece? 2 Samuel 6, Davi... Isso aí é outra pregação, que eu vou falar disso essa semana. Davi vai buscar a presença, porque não dá para governar sem a presença. Entendeu? E agora, em capítulo 8 de 2 Samuel, ele, rei sobre todo Israel, cheio da presença de Deus, ele se levanta do seu trono e diz: há ainda alguém da casa de Saul que eu use de benevolência por amor a Jonatas? É isso que eu creio. Amém. Daqui a pouco, se eu não estiver mais aqui, mas eu tenho o Felipe, cara. Sim. Que vai levantar e vai dizer: quem é que é da... Onde é que tá a Pietra? Pode ter certeza disso. Onde é que tá a Penélope? Onde é que tá o Ricardo? Aí trouxeram um menino diante de Davi, aleijado de ambos os pés. Disseram assim: tem o Ziba, servo que foi servo aí. Aí o Ziba chega: és tu, Ziba? Sim, senhor, teu servo. Ainda alguém, Ziba? Sobrou alguém? Sobrou, meu senhor. Aí o Ziba ficou naquela: será que eu falo ou não falo? Por quê? Porque naquele tempo, um rei, quando assumiu o trono, matava a descendência. Sim. Toda a descendência. Então, com certeza, Mefibosete era escondido na casa de Ziba. Aí, Ziba, olha a questão de Ziba agora. Eu gosto de Ziba, cara. Eu gosto de Ziba. Eu não consigo ver Ziba como um cara ruim. Nem eu. Quando o povo pinta. Não, cara, não, porque foi na época emoção. O cara com emoção faz algumas coisas que não deve fazer. Mas Ziba... imagina um cara que escondeu um menino, cara, Poxa. sem interesse nenhum. Filho de um rei destituído, cara. Filho de um cara que já não existe. Por isso tava correndo, era risco, né? Isso tem a ver com os quantos nós conhecemos filhos de pastores hoje, pastores que envergonharam, e os seus filhos estão sofrendo hoje, cara. E a nossa aliança com o príncipe de Israel vai trazer eles para a mesa. Mefibosete chega assustado na frente de Saul, de Davi, perdão. Davi diz assim: és tu, Mefibosete? Sim, senhor, eu sou teu servo. Vou restituir tudo que era do teu pai Saul. Aliança de amor restitui, Felipe. E Ziba era o cara que administrava tudo. Tudo. E você vai comer na minha mesa todo dia. E, cara, essa é a minha aliança, Felipe. Eu só quero trazer os perdidos. Meu Deus. O defeito dele era nas pernas. Sentado na mesa do rei, seu defeito não aparece, cara. Isso aí, glória a Deus. Então, a nossa aliança com o príncipe de Israel traz os defeituosos para a mesa, cara. Entendeu? Então, isso é pai que faz, cara. É graça. É graça. A gente não consegue entender graça sem entender a paternidade de Deus. Ele faz... fala, pode... Não, aqui é interessante, que é uma evolução também, dentro do texto, porque a gente olha para 3 personagens, né? A gente olha para o substantivo principal do texto é ovelha, dracma e filho. Mas aqui a gente precisa olhar também para um pastor, para uma mulher e para um pai. Entende? Pastor, a igreja também, né? Mulher exatamente. Entendeu? Cara, é um pastor, uma mulher e um pai. A mãe e o pai. Exatamente. Então aqui começa com pastor, mas termina com pai. Entendeu? Entendeu? Começa com estábulo de ovelha, passa pela casa e termina como herdeiro, realmente, restituído, com paternidade. Esse texto é muito rico. Ulisses, que alegria, cara, de verdade, que bacana, que papo bom, que papo leve, que papo profundo e vivo, sabe? Glória a Deus. Porque acho que o grande problema, Ulisses,
é a gente não dar movimento para aquilo que aprendeu. Se o que você aprendeu de Deus não enche o seu coração de fogo e de chama, não foi Deus que te ensinou. Você aprendeu com qualquer pessoa. São coisas que a gente não aprende em sala de aula. Tem uma coisa que você não vai, e aqui fica meu recado tanto para a gente quanto para quem está assistindo. Tem uma coisa que você não ganha com livro, não ganha com academia, não ganha com cursos, seminários, não ganha com sala de oração. Você não ganha. É maturidade. Maturidade você tem que aprender com alguém que andou mais, viveu mais, sofreu mais, venceu mais. E é isso, eu acho que a maturidade que você ganhou nessa jornada toda, ela produz uma sensibilidade para assuntos bíblicos, assim, que o que dá isso, consequentemente, é a convivência, a maturidade, a vivência com situações que você contou aqui, que são lindas. O cara formou lá em eletricista e o diploma dele está contigo. E quantos outros, né? Você tá doido, entendeu? A história que você contou ali de um até falando aqui para uma história muito forte de um homossexual que se casou com uma prostituta. De um cara que viveu no homossexualismo, né, na homossexualidade, chame do que você quiser. O sufixo ismo é pressuposto de doença. Mas a gente fala cristianismo, islamismo, né, budismo, e ninguém é doente por ser cristão. Mas, enfim, viveu dentro desse contexto de homossexualidade, a outra numa prática de prostituição. Ambos conhecem Jesus, dá um vira-volta na vida, se casam dia 7 de dezembro. Dia 13 de dezembro. Dia 13 de dezembro. De 2015. 2015, e ela morre. Dia 24 de dezembro de 2016. 16. Ele ficou 1 ano casado. 1 ano casado. Viajamos juntos, como família, ele com a esposa, eu com a minha, viajamos juntos como família, desfrutamos de muita coisa. E eu escutei o último suspiro dela, Felipe, 3h30 da manhã, no telefone. Mas aquilo que eu falei na ministração, no culto, é o que eu falo. O que estava na beira do caixão ali fazendo aquele culto fúnebre não era um pastor frustrado, decepcionado, mas não frustrado. Sim. Porque eu fiz. Sim. Eu não me frustrei porque eu fiz. Sim. Eu casei eles. Eu acreditei. E vou continuar acreditando enquanto respirar, meu irmão. Eu acredito. E é isso. Eu acho que essa segurança ambiental não existe. O texto de Judas vai dizer isso. Mas aí a gente vai para muitos outros lugares. Eu tô realmente também mexido com a tua fala, com as tuas histórias. Estou segurando a onda aqui. Eu sou o apresentador do... Mas, gente, Ulisses, vamos fazer as nossas considerações. Obrigado pela sua contribuição. Amém. Obrigado demais por esse tempo. Eu espero e acredito que você está aí na sua sala também constrangido com tudo isso, no seu carro, no seu trabalho, talvez ouvindo pelo Spotify, ou pelo Deezer, ou pela Apple Music, ou por tantos outros lugares onde a nossa voz está indo. Enfim, alguma coisa que você gostaria de falar, para as pessoas também te encontrarem. Como é que te convida para ir? Eu sou ruim nesse negócio de comunicação. Me ajuda depois. Pessoal aí, o seu Instagram aí. é... PR Ulisses Ricardo, né? PR Ulisses Ricardo, tá aqui descrito também na descrição, para você seguir o Ulisses, para convidar o Ulisses, para ouvir mais coisas do Ulisses. O livro tá saindo. Tá saindo. Tá saindo. Hoje eu faço parte da Missão Sul, né? Sim. Eu ajudo o pastor Luiz Hermínio lá e o pastor Gladson coordenar a Missão Sul dos estados do sul do Brasil. Só que eu sou esse cara que tem eu sou uma mensagem, cara. Eu quero, se você quiser me convidar, sou muito convidado para aniversário de igreja, inauguração de igreja. Eu sou esse cara que vai, cara. Peguei o carro esses dias, Felipe. Eu sou o cara que roda muito de carro, né? Eu sei. Eu peguei o carro esses dias, cara. O cara me convidou, eu chamei uns amigos para ir numa igreja. Digo assim, Ulisses, tu já esteve lá? Eu digo, não. Onde é que é? Eu digo, é pertinho. Daí nós estávamos no Paraná, é 700 quilômetros. Fomos lá para pregar num seminário lá, Paranaiguara, aqui em Goiás, cara. Viemos de carro. Eu dei
Perdemos, mandei 120 quilômetros de chão. Aí os pastores que estavam comigo, do Paraná, chegamos lá, um pastor querido, uma igreja, não era uma igreja de expressão, muita gente, mas uma igreja, sabe, que tem igreja pequena grande e tem igreja grande pequena, né? Sim, tem. Ela era uma pequena igreja grande. Sim. Sabe? Uma pequena igreja grande. O que mede é a relevância, a fome, a sede. Aí os pastores estavam comigo, foram embora no carro chorando, dizendo assim, pô, pastor Luiz, eu nunca vi disso, cara. Parecia que tu estava pregando ali para 5.000 pessoas, tu é aí mesma intensidade. Eu digo, cara, mas é o que me move, não é as pessoas que estão na minha frente. O que me move é o que está dentro de mim, cara. É isso aí, glória a Deus. Não é o que as pessoas são, é o que eu sou. Sim. É a partir do que eu sou. Então me convida aí, eu tô disposto. Se tiver agenda, se eu puder ir, eu tô aí. Já perdi o medo do avião mesmo, tô viajando de avião, então tá tranquilo. Gente, o Ulisses é um amor de pessoa. Então, você segue ele lá no Instagram, @PR Ulisses Ricardo. A gente vai colocar aqui o link na descrição do vídeo para você segui-lo. E obrigado demais mais uma vez. Poxa, cara. Tamo Te junto. amo demais. Obrigado né, também, tamo junto. E obrigado a todo mundo. Mais uma vez eu peço para você se inscrever aí, compartilhar. Toda semana a gente tem um Conjectura propondo para você um tempo de reabibliamento, de reflexão. Guarda isso no seu coração, inocência, descuide, escolha. São propostas incríveis dentro do texto da parábola de Lucas 15, que é interessante que Jesus estava contando para os publicanos, se aproximaram aos publicanos, enquanto os fariseus ali enchiam o saco, os publicanos estavam bebendo dessa literatura tão rica. Se a gente for estudar isso aqui, à luz da literatura, a gente vai entender a inteligência de Jesus num nível tão amplo. E o Ulisses conseguiu pegar esse aspecto pedagógico do texto. Então, Deus te abençoe. Obrigado, galera. Obrigado, Davi. Obrigado, Nilton. Obrigado, Natan. Tamo junto. Mais um. É nóis. Escreve aí e vamos pro próximo.